Obrigado. Justificado sem merecer, minha culpa coberta está, toda a minha dívida já foi quitada na pessoa do Cordeiro imortal. Salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue foi necessária para nossa redenção. Santificado por Jesus Cristo, me achego a Ele, tenho proteção. O inimigo está vencido. Proclamemos hoje a todos salvação. Salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue foi necessária para nossa redenção. Salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue foi necessária para nossa redenção. Foi necessária para nossa redenção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ok, amados irmãos, muito boa noite. Pela graça de Deus, aqui estamos mais uma vez. E vamos ter um tempo de joia com a palavra de Deus aberta. Se você está nos assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, seja muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, dia 8 de março de 2023. Amém? Seja muito bem-vindo, né? E vamos, né, abrir nossa Bíblia nessa noite em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, por favor. E vamos orar. Romanos capítulo 6, por favor. E Romanos capítulo 6. Thank you so much. Romanos capítulo 6, versículos 14 e 15, mas vamos orar antes. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Te louvamos, te adoramos e nos prostramos perante o Senhor nessa noite, ó Pai. Espírito Santo, tenha liberdade de falar aos nossos corações. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado por sua graça disponível para nossas vidas nesse exato momento, Senhor. Te amamos, te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Olha, amados irmãos, nessa noite eu queria tratar desse assunto que é tão importante para as nossas vidas nos dias atuais, né? Tem um grande mal entendido sobre estarmos debaixo da graça e não da lei, né? Nós estamos debaixo da graça. Jesus veio, João capítulo 1 fala que Jesus veio em espírito e verdade e cheio de graça. E sabe, e nós podemos desfrutar dessa graça no nosso dia, no dia que se chama hoje, a cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas. Porque Jesus morreu na cruz por nós, nós não merecemos. Deus provou seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, como está em Romanos 5, versículo 8. Mas sabe, interessante, porque há um mal entendido sobre nós estarmos debaixo da graça. Para algumas pessoas, né, esse mau entendimento é tão assim, tão claro, porque eles falam o seguinte: se estamos debaixo da lei e não da graça, então eu posso pecar à vontade. Debaixo da graça e não da lei, então eu posso pecar à vontade. E Paulo refuta essa ideia. Paulo fala de modo nenhum. De modo nenhum. Olha, no versículo 16 fala: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida? Morte e vida. Luz e trevas. Duas portas, uma larga e outra estreita. Dois caminhos. Um caminho largo e outro estreito. O largo, a porta larga, sabe, são dos prazeres do mundo. Aqueles que acham que podem pecar à vontade, estão nesse caminho, estão andando por essa porta larga. Estão andando nas trevas. Dois senhores em Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E no contexto aqui, fala das luzes e das trevas. Luz, trevas. Vida, morte. Dois senhores. Um é o nosso Deus e o outro é este mundo oferece para nós. Duas portas. Capítulo 7 de Mateus fala sobre duas portas. Capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, e larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Duas portas, uma larga, outra estreita, dois caminhos, um largo, outro estreito, luz ou trevas, vida ou morte. Quais desses senhores que nós temos servido? O Senhor Deus de Israel ou este mundo? Temos andado pelo caminho largo ou caminho estreito? Temos entrado pela porta larga ou a porta estreita? Temos andado na luz ou nas trevas? Temos andado na verdade ou na mentira? 1 João capítulo 1 trata sobre isso. 1 João capítulo 1 está escrito. Vou ler para os irmãos. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5. Ora, a mensagem
da parte dele que temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha, amados irmãos, como é crucial que entendamos esse tema nessa noite. Nós estamos debaixo da graça, mas a graça não é uma licença para pecarmos. A graça é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. A graça é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Nós não merecemos, mas Deus continua nos amando. E a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário nos purifica de todos os nossos pecados. Mas nós temos que reconhecer diante do Senhor. Havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. Porque nós não estamos andando no caminho largo, nós não entramos pela porta larga, nós não estamos andando nas trevas, nós não estamos andando na mentira, nós não estamos servindo este mundo. Nós, pelo contrário, nós entramos pela porta estreita, pelo caminho estreito. Nós temos servido ao Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Israel. Nós temos, servido a este Deus, o Deus de toda a terra. Nós temos andado na verdade, na luz. E Deus nos chama a andar assim no dia a dia. A graça de Deus está disponível para cada um de nós. A lei foi um aio, que, de acordo com Gálatas, que nos levou a Cristo, que consumou a obra no Calvário, perdoando todos os nossos pecados. 1 João 2, 1 e 2, ele é o nosso advogado, ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, nós temos livre acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. A lei durou até Jesus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. É Romanos capítulo 10, versículo 4. Jesus disse, eu não vim revogar a lei. Mateus 5, 17. Eu vim cumprir a lei. E Jesus cumpriu de modo completo. E nós cumprimos a lei em Cristo Jesus. Porque novas criaturas nós somos. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Gálatas 2, 20. Está entendendo? Sabe, tem muitos dos filhos de Deus que vivem debaixo de condenação, de culpa, por tentar andar debaixo de regras e mais regras criadas pelo homem. E não conseguem. E vivem frustrados, se condenando, cheio de culpa. Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23, Paulo disse a esses homens legalistas que ficam criando regras sobre regras para que o povo possa ser aceito por Deus. Paulo disse a estes, versículo 20, Colossenses capítulo 2, 20 a 23, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques daquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, é de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade.
Não toque isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Põe um saião de 4 dedos de lá, não pode usar chapéu, tem que usar chapéu, não pode usar camisa vermelha, não pode usar short, não pode fazer aquilo, não pode assistir televisão, não pode fazer aquilo, não pode, não pode. Ei, 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 ei! Doutrinas e preceitos de homens. Somos livres para andar no caminho estreito. Somos livres para entrar pela porta estreita. Somos livres para andar na verdade. Somos livres para andar na luz. Somos livres para servir ao Senhor e seguir a Jesus Cristo dia após dia. Somos um povo livres, comprado por um alto preço que foi pago na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Oh, amados irmãos, nessa noite, nós somos livres diante do Senhor. Em João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8, tem uma história interessante aqui para a nossa instrução nessa noite. Uma mulher adúltera foi pega em flagrante e os escribas e fariseus, doutores da lei, pegaram essa mulher e trouxeram até Jesus. A lei para que tinha que trazer tanto a mulher quanto o homem. Mas só trouxeram a mulher e lançaram aos pés de Jesus. E eles, esses doutores da lei, homens com as suas barbas brancas, com as suas vestimentas todas especiais, citou a lei de Moisés. Ó, mestre, falsa humildade. Ó, mestre, a lei fala que essa mulher deve ser apedrejada até a morte. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Com suas barbas brancas, seus chapéus, com suas roupas, suas vestimentas, parecendo uma turma de urubu. Com todo respeito. Mas aí, olha lá, vejamos. Capítulo 8 de João, a partir do versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aí os fariseus, homens de cabelo branco, as suas barbas, com as pedras nas mãos, cada um foi colocando a pedra no chão e saindo de fininho, todo, um por um. No final só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus citou a lei de Moisés, a lei. A lei exige que tenha 2 ou 3 testemunhas. Nós vimos isso ontem, Delane. E olha o que aconteceu. No versículo 8. Mas, ouvindo eles a essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Precisava de 2 ou 3 testemunhas.
A lei mosaica fala para condenar uma pessoa tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Só ficou Jesus e a mulher. E Jesus disse, cadê seus acusadores? Não ficaram nenhum, porque eles foram acusados pela própria consciência que estavam debaixo de pecado. E se retiraram um por um, a começar pelos mais velhos. E Jesus disse, cadê seus acusadores? Não ficou nenhum. Ela não ficou ninguém. E Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Isto é graça. Sabe, amados irmãos, Romanos, capítulo, olha comigo, Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21 está escrito. Olha lá que versículos maravilhosos. Versículo 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vai e não peques mais. Onde reinou a morte, agora reina a vida. Onde estava a lei, agora a graça. A lei foi um aio para levar até Jesus. Onde estão os seus acusadores? Não ficou nenhum? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não merecemos. A graça de Deus está disponível para você e para mim hoje. A graça de Deus não é uma licença para pecarmos, mas sim, a graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Portanto, Paulo disse em Romanos capítulo 7, Paulo diz o seguinte, versículo 24 a 8:1. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uau! Nenhuma condenação. A culpa dissipou. Foi embora. O sangue de Jesus Cristo foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Temos livre acesso ao trono da graça. Podemos ter comunhão com Deus vivo neste momento, por causa da graça de Deus a graça operacional. Operacional de Deus em nossas vidas, no dia de hoje, no momento que chama agora. A graça de Deus nos promove dia a dia a ter comunhão com Deus, a ter comunhão uns com os outros e desfrutar do amor incondicional do nosso Deus. Paulo disse, havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. Há 2 senhores, há 2 caminhos, há 2 portas. Trevas e luz. Mentira ou verdade. 2 senhores. O nosso Deus, que diz, siga-me, e o mundo, com as suas concupiscências, com as suas, com todas as suas larguezas e prazeres deste mundo. Você e eu decidimos diariamente qual porta entramos, a larga ou a estreita, ou qual caminho que andamos, o caminho largo ou o caminho estreito. Qual dos 2 senhores vamos estar servindo? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó ou ao mundo? Ou nós decidimos andar na luz ou nas trevas? Na verdade ou na mentira? Nós decidimos diariamente. É uma escolha. Mas meus amados irmãos, a graça de Deus não nos dá o direito de vivermos, de escolhermos
o caminho largo, a porta larga, as trevas. Pelo contrário, a graça de Deus, ela é usada por nosso Deus para nos restaurar desses caminhos. Caminho largo, porta estreita, das trevas, da mentira, para a verdadeira luz, para o verdadeiro reino, o reino de Deus. Andemos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4, parte B. Andemos em novidade, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos antigamente. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus, vamos ter comunhão com Deus, vamos ter comunhão com os irmãos, vamos servir uns aos outros em amor, vamos amar uns aos outros com amor ágape, o amor incondicional. E não vamos usar a graça para vivermos neste mundo tenebroso, nos prazeres deste mundo. Vamos usar a graça para que possamos ter comunhão uns com os outros e com Deus vivo. Amém? Havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? Paulo refuta. De modo nenhum. De modo nenhum. Vai e não peques mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? 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 Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, a palavra de Deus diz que Jesus é o único meio, o único caminho, a única verdade e o único meio de chegar até Deus. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte na cruz do Calvário, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia voltará, um dia muito em breve, voltará para nos buscar. Vamos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Sabe, se você gostaria de ter a certeza da sua salvação, Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Então, se você gostaria de ter a certeza da sua salvação, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e subiu ao céu, e um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Por favor, Jesus, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Muito obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, fala: pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador. Para falar no privado, ou no Fale Conosco, eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e a todos nós, que possamos andar em novidade de vida. Caminho estreito, porta estreita, na luz, na verdade, seguindo ao Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seguindo a Jesus Cristo, ouvindo a sua voz, porque a promessa que ele disse, Jesus disse: ninguém irá nos arrebatar das suas mãos, ele jamais nos abandonará, e ele estará conosco até o fim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.